Meus amigos, atenção. Atenção, atenção, atenção. Eu tenho uma bomba que pra mim é a bomba do ano. Pra mim é a bomba da temporada aqui no futebol goiano. E é informação exclusiva. Exclusiva. Eu vou detonar agora, antes que eu morra aqui com essa informação, né, na mão. Atenção, 2 horas com 54 minutos da tarde. Atenção, Brasil, receber aqui autorização para dar a notícia. 2h54. Põe na tela do canal do YouTube o GC, porque é exclusivo. É exclusivo o Band News receber autorização agora. Atenção para essa informação exclusiva. É uma informação que vai balançar o futebol goiano. Essa vai balançar o futebol goiano. E é nossa. É Band News Goiânia, é das feras do esporte. Põe o GC na tela do canal do YouTube. Atenção. Domingo que vem, exclusivo. Vila Nova quer clássico com 2 torcidas no Serra Dourada. Vila Nova quer clássico com 2 torcidas e no Serra Dourada. Deixa eu contar para você aqui o que está acontecendo. A informação exclusiva nossa, às 2h56 da tarde. Não está fechado ainda, porque faltam detalhes com a diretoria, né, o comando da empresa que comanda o estádio Serra Dourada. Nesse momento, a diretoria do Vila Nova está negociando com a diretoria da Construcap, que é a empresa, né, que acabou ali pegando o direito de uso do estádio Serra Dourada por 30 anos, a questão do aluguel do Serra. A questão do aluguel do Serra. O que o Vila Nova quer? O Vila quer que o clássico da semana que vem seja no Serra Dourada e com a presença de 2 torcidas. O Vila vai colocar à venda também, né, ingressos para a torcida do Atlético. A priori, seriam 10% da carga. 10% da carga, como foi no jogo contra a equipe do Anápolis na decisão do Campeonato Goiano. Eu tô com essa notícia desde ontem às 8h30 da noite. Eu quase morri com essa notícia. E não podia dar porque as fontes confiam na gente. A gente não vai aqui, né, acabar com a confiança das fontes que a gente tem. Graças a Deus, são muitas fontes. Agora eu recebi autorização. Eu falei com uma fonte da Federação Goiana. A fonte da Federação Goiana adorou a ideia, entende que é uma ideia espetacular para a condução do campeonato. Teríamos um público muito bom, só que essa fonte da federação me disse que não vê motivos para que a gente tenha uma carga de apenas 10% para a torcida do Atlético. Segundo essa fonte, a ideia seria a torcida meio a meio. 50% da carga para a torcida do Vila Nova, 50% da carga para a torcida do Atlético. Então, detalhes separam o anúncio que deve ser feito amanhã pela diretoria do Vila Nova, para que nós tenhamos esse jogo de amanhã. E aí eu estou pedindo aqui, já nesse momento, para a diretoria da Construcap, gente. É pelo bem do futebol goiano, dá uma amenizada na questão do aluguel. O aluguel está muito caro, pelo que eu fiquei sabendo aqui. Né? Cria uma situação, faz uma parceria para que esse jogo aconteça lá. Aí muita gente está me perguntando já aqui na live do canal do YouTube. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. É informação que arrepia a gente. Quase 20 anos de jornalismo, eu estou arrepiado com essa informação, porque é a bomba do ano até o momento. É a volta das 2 torcidas no futebol goiano. Coisa que não acontece desde 2017. O que acontece, meninos? A situação é a seguinte. O que acontece? Ah, mas tem uma decisão judicial. Não tem. A decisão judicial é para clássicos entre Vila Nova e Goiás. O Atlético entrou, ele assinou o TAC, mas isso é bem tranquilo de resolver com o Ministério Público. Então, essa informação, às 2h58 da tarde, informação bombástica, a diretoria do Vila Nova, e parabéns aqui à diretoria do Vila Nova, parabéns ao Romário Policarpo, ao Hugo Jorge Bravo, né, a toda a diretoria do Vila, ao Fabinho Brasil, presidente, que estão dando um passo para que a gente volte a ter 2 torcidas no futebol goiano. Detalhes separam o anúncio oficial. Esse anúncio deve acontecer a qualquer momento, pelo que eu fiquei sabendo aqui, deve acontecer amanhã. Só está dependendo do Serra Dourada, por conta da questão do aluguel do estádio. Né? Já tem o aval da federação, já tem o aval do Ministério Público e já tem o aval, né, inclusive, do Atlético. Daqui a pouco a gente vai atrás de mais informações, mas essa é a notícia às 2h59 da tarde, exclusivo. Vila Nova trabalha para ter clássico com 2 torcidas e no Serra Dourada no próximo domingo, entre Atlético e Vila Nova e Atlético. É claro que eu quero a opinião dessa informação exclusiva, né? Eu quero a opinião dessa informação exclusiva. Daqui a pouco isso vai aí, né, para o canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia também. Nivaldo Carvalho, informação nossa, bombástica, exclusivaça. Clássico da semana que vem, Vila Nova e Atlético, Atlético e Vila, no Serra Dourada e com 2 torcidas. Novidades, André Rodrigues, ele vem aqui no microfone das feras. Rapidinho, fala, fera. Rapidinho, fera, escalação do Goiás oficial, fera. E 3 novidades na escalação do Daniel Paulista, hein? Diego Caito na lateral direita, Lucas Ribeiro na zaga, o Lourenço tá confirmado no meio de campo, tá? Mas o Juninho foi barrado. Juninho barrado, então o GG também é novidade no meio de campo.
Novidades, 3, Diego Caito, Lucas Ribeiro e mais a presença do GG na escalação titular do Goiás, Thiago. Perfeito, 3 da tarde agora, 3 da tarde em Goiânia. Valeu, André Rodrigues, oi Henrique Alcaraz, o Atlético definido também. Sim. Definido com Guilherme Marques como titular, camisa 10 na partida de hoje, hein? Perfeito, então já sapeca a escalação completa. Vai lá, Alcaraz. Sim. Dragão definido e escalado, vai a campo com Paulo Vitor no gol, Matheus Ribeiro na direita, Tito e Adriano Martins na zaga, Guilherme Lopes na lateral esquerda. Meio de campo com Igor Henrique, Klebert e Guilherme Marques, lá na frente Kevin Ramírez, Jean Dias e Léo Jacó, Thiago. Perfeito, valeu demais Henrique Alcaraz, Guilherme Marques, vai pro clássico, vai pro jogo, informação do nosso Henrique Alcaraz, o Goiás também tá confirmado, tudo ao vivo pra você, vai deixando o like, hein gente, vai deixando o like, volta aquele GC lá no canal do YouTube, porque a informação é exclusiva nossa, nós detonamos às 3 da tarde essa informação, Vila Nova por detalhes, pra anunciar o clássico do próximo domingo contra a equipe do Atlético no Serra Dourada e com a presença da torcida do Atlético, desde 2017 a gente não tem clássico com 2 torcidas aqui no futebol goiano. Nivaldo Carvalho, é uma notícia que de fato balança o nosso futebol em 2026, Nivaldinho. Vamos esperar, né, a confirmação, tudo, né, tem muitas possibilidades, ainda está nas hipóteses, se confirmar, excelente. Sim, lembrando que só falta o Serra Dourada, Tim. E aí não é possível que o Serra Dourada vai travar. Já tem autorização da federação, já tem autorização de todo mundo. O Vila está por detalhes de anunciar isso aí, tá faltando apenas a questão do preço do aluguel do Serra Dourada. Não é possível que o Serra Dourada vai travar isso aí, que seria uma vitória fenomenal pro nosso futebol goiano, maestro. A concessionária tem que cobrar em cima do percentual dos ingressos, né? Um percentual ali dos ingressos vendidos, não pode ser um valor muito exorbitante, mas eu vejo que é um passo bem interessante para a volta das 2 torcidas. Lógico que precisa ser confirmada essa situação, né? Essa questão do número de ingressos destinado ao Atlético também é algo interessante, se vai ser 10%, se vai ser meio a meio, tem que analisar isso também, mas eu vejo que o Vila sempre está procurando dar esse passo, né, à frente para voltar a ter 2 torcidas aqui no futebol goiano. A gente torce muito para que isso aconteça, pelo menos eu torço para que isso aconteça. A gente também tem que lembrar que, por mais que o Vila é o mandante, seria interessante também ouvir o lado do Atlético, ouvir o que pensa o presidente Adson Batista em relação a isso, em relação a jogar no Serra Dourada, como que está o gramado do Serra Dourada. Eu acho que isso é uma situação importante, se realmente tem condições de ter um grande clássico lá no gramado, se o gramado está em boas condições para que isso aconteça, mas eu vejo como muito positivo essa situação, viu, Thiago? Porque eu torço muito para ter de volta as 2 torcidas, e quem sabe, próximo domingo, num grande clássico entre o Vila Nova e o Atlético, com as 2 torcidas no Serra Dourada, seria um grande sonho realizado. Aí tomara que se realize. Sim, meus amigos, agora 3 horas com 2 minutos da tarde. Kleber Ferreira, meu querido mestre, o que você me fala dessa possibilidade? Eu falei e chequei com a fonte da federação, ok, a federação gosta da ideia, não tem uma determinação judicial, tem apenas um TAC, que é um TAC que o Atlético quis participar, mas os clássicos entre Atlético e Vila, Atlético e Goiás, não tem a necessidade de torcida única. E uma outra informação complementando aqui a nossa notícia. Outra informação complementando a nossa torcida. A nossa torcida também, que a gente quer aqui a volta de 2 torcidas, né? A nossa informação. Até o ano passado tinha no regulamento do campeonato a necessidade da presença da torcida única, ok? Esse detalhe foi retirado do regulamento agora em 2026. Então não tem impedimento nem do regulamento do Campeonato Goiano. O Vila depende apenas do aval, uma redução aí da questão do aluguel do Estado de Serra Dourada para que o jogo aconteça próximo domingo, 4 da tarde, com a presença das 2 torcidas, vilanovenses e atleticanos, lá no Serra, na volta de 2 torcidas em clássicos aqui do futebol goiano. O que você me fala da ideia, mestre Kleber Ferreira? Olha, Thiago, primeiro um abraço ao doutor Sérgio Humberto Safatli, ele e a comitiva dele, os 4 netos, o João, o Tomás, os 4 netos dele vindo para o estádio Antônio Ascioli nos ouvindo, Júnior Madureira, o maior maratonista brasileiro lá do Cruzeiro do Sul, esse torce para o Goiás que chora, o Carlão veio lá de Piracanjuba nos ouvindo para trabalhar aqui na rádio local, um abraço para o Carlão, também está nos ouvindo, aos doutores da bola, um abraço a vocês aí, também nos ouvindo aqui. Ô Thiago, primeiro, eu não acredito que locador de espaço público reduza o valor da locação para os clubes. Serra Dourada era do povo goiano, era meu, era seu, era do torcedor.
todos nós. Eu não fui consultado sobre vender o Serra Dourada, não teria votado não. Uma venda mal feita, as reformas já deveriam ter iniciadas, não foram ainda iniciadas, é muita coisa na proposta, enfim, eu não acredito nisso. Segunda coisa, tomara que voltem as duas torcidas, não em jogos isolados. Não, o jogo tá, não, vamos pôr duas torcidas, assim não, mas de forma organizada. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. As coisas têm de ser feitas assim, porque assim é que a democracia exige. Direitos iguais para cidadãos iguais, isso é a cidadania, e pelo menos eu ainda acredito que o Brasil vai acabar voltando a ser democracia. E estou dando a minha contribuição aqui. Eu não acredito em duas torcidas do próximo domingo.